Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Diego falando mais uma vez diretamente do canal da Sala da Química. E hoje eu estou com uma presença aqui super especial, professor Elias, professor de História. Seja bem-vindo, meu parceiro, meu camarada. Professor Elias, pessoal, tem um canal no YouTube chamado História in Loco. Para quem não conhece, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês verem lá. O trabalho do cara é fenomenal. Aprender história de um jeito fácil e divertido, Elias. Como é que é isso? É o nosso desafio, né? Quando a gente foi para o YouTube, o nosso desafio era justamente fazer com que o aluno se interessasse, se apaixonasse pela história, tivesse aquela gana, aquela paixão. E a nossa ideia é essa, é fazer a história chegar cada vez mais próxima do aluno. Poxa, muito legal. Então, pessoal, vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do vídeo, depois vocês vão dar uma olhadinha lá, tá bom? O professor Elias está aqui comigo inaugurando uma nova playlist de vídeos do canal da Sala da Química que a gente vai estrear. É o quadro Dica do Especialista. E para a gente começar esse quadro com chave de ouro, com a presença aqui do grande professor Elias, vocês lembram que eu já gravei um vídeo falando a respeito de como foi a prova do Enem de 2017 e as repercussões que isso aconteceu. E aí eu vou perguntar aqui do professor Elias, como é a história na prova do Enem, Elias? Olha, a prova do Enem de História, ela é uma prova que exige a reflexão do aluno, né? Certo. Não é aquela história decorativa, não é aquela história factual, aquela história que você vai ter que dizer o nome, data, não. É uma história que você tem que pegar o conhecimento que você tem, o que você estudou na sala de aula, certo, e você tem que fazer conexões. E eu acho que esse é o grande desafio do aluno hoje, né? É você conseguir ler a questão, conseguir interpretar o que o enunciado está te pedindo, fazer as conexões com o conhecimento que você tem para conseguir responder. Então, cada vez mais é um grande desafio fazer a prova do Enem. Eu lembro que na época que eu estudava História, inclusive, até os próprios professores julgavam matéria decorativa. Hoje isso não existe mais não é? Exatamente. Hoje, cada vez mais, a proposta do Enem é se separar dessa história que ficou lá para trás, né? De você querer saber o nome dos reis, o nome... Eu lembro que tinha uma professora de uma irmã minha, que ela queria que o aluno soubesse o nome completo da Princesa Isabel. Nossa. Às vezes as pessoas perguntam, né? E aí eu digo, olha, é o único nome completo que eu sei, tá? Vou até te dizer aqui, ó. Princesa Isabel, Cristina, Leopoldina, Augusta, Micaela, Gabriela, Rafaela, Gonzaga de Bragança e Bourbon. Bota na tela, editor, então, isso aí vai preencher a tela todinha de tanta informação. Não é? Pra você ver. Agora eu aprendi isso na quarta série, porque lá na quarta série a professora exigia que a gente colocasse o nome completo da Princesa Isabel na prova. Isso não existe mais, né? Por isso que naquela época talvez o estudo não era tão interessante como tá hoje, né? História é conectada ao dia a dia das pessoas. Né? Exatamente. Hoje, cada vez mais, você tem que pegar o que está acontecendo hoje, o que aconteceu no passado, fazer as conexões, vincular, para você entender o mundo que você vive, entender por que as coisas são assim hoje, né? Tem as origens lá atrás. Então, essa é a ideia, você conseguir identificar isso. Muito bem. Agora, Elias, com relação à prova de 2017, muitas pessoas reclamaram nas redes sociais falando que a prova de 2017 do Enem veio muito desequilibrada, veio muito difícil. Na parte de Química, tinha uma ou outra questão que realmente eles subiram um pouquinho mais o nível em relação aos anos anteriores. E aproveitando que eu estou com você aqui, que é especialista nessa área, qual é a sua análise da prova especificamente de 2017 do Enem? Ela veio mais difícil, ela veio mais fácil, mais contextualizada, menos? Qual é a tua visão sobre a prova de 2017 do Enem? Olha, a impressão que eu tenho, não sei se é a impressão de outros colegas da área de História, é que a prova do Enem de História desse ano, ela vem cumprindo uma agenda. E essa agenda vamos colocar para o aluno questões que são demandas históricas. Vamos colocar para o aluno as questões relacionadas ao racismo no Brasil, a questão relacionada à população afrodescendente, a herança que a África deixou. Só de África, a questão dos afrodescendentes, a questão do racismo, foram 4 questões que estão diretamente ou indiretamente relacionadas. Muita, né? Aí vem a questão indígena, né? Vamos colocar para o aluno por que é preciso, qual é o vínculo histórico para que hoje a gente tenha, por exemplo, uma lei que estabelece a demarcação das terras indígenas. Né? Então vamos colocar para o aluno pensar sobre isso. Então assim, veio cumprindo uma agenda dentro dessa linha, fazer o aluno refletir sobre algumas questões que são nossas, na nossa atualidade, mas assim, também nessa linha um pouco, na questão temática, desequilibrada. Né? Porque você pega aí 4 questões de uma linha, uma questão sobre os índios, e o restante ficou tudo meio disperso. Né? Então, acho que nesse sentido, na questão temática, ficou realmente desigual. Sim. Agora, na questão da abordagem, eu acho que a prova ela teve um foco. E aí, isso é uma discussão enorme
E eu acho que para 2018 essa discussão vai ampliar bastante, porque a gente tem um ambiente político aí. Né? Então tem muita gente que diz assim que a prova do Enem é uma prova esquerdizante, é uma prova doutrinadora, é uma prova que procura, é uma linha muito de esquerda. E aí tem uma galera que é mais de extrema direita, que vai dizer assim, não, eu não concordo. Por que tem que ter dia da consciência negra no Brasil? Por que índio tem que ter terra demarcada? Né? Então se eu responder isso na prova, eu vou ser criticado? Então, cada vez mais a prova de História do Enem está virando uma discussão política. Inclusive, é justamente essa pergunta que eu ia te fazer. O que os nossos alunos eles podem esperar da prova de 2018? Assim, você acompanhando a evolução dessa prova, como ela está indo e para onde ela vai, assim, as tendências. O que você espera mais assim da prova do Enem de 2018 na questão histórica? Olha, a impressão que a gente tem é que a prova de 2018 ela vai seguir nessa mesma linha. Ela vai procurar quais são os temas que são polêmicos, quais são os temas que estão sendo discutidos pela sociedade naquele ano, naquele momento, né? E vai trazer, né? E vai trazer para o aluno refletir sobre isso. E aí a gente vai ver se para o próximo ano vai seguir essa linha que muita gente critica e que eu faço as minhas ressalvas, do aluno ter que responder coisas que são uma questão, às vezes, relativa. Né? Então, por exemplo, uma questão lá que o aluno tinha que dizer quanto é importante você fazer resistência cultural. A resposta era essa. Será que todo mundo concorda com isso? Né? Então, subjetivo, não é subjetivo, né? Isso? Será que é importante realmente fazer determinados tipos de resistência cultural? Será? Então tem uma galera que acha que sim, uma galera que acha que não. Então vem uma polêmica, acho que vem uma prova polêmica, vem uma prova que é um ano de eleição, trazendo várias questões relacionadas ao que o Brasil está discutindo hoje. Então acho que a gente pode esperar uma prova nessa linha mesmo. Então, apesar de ser história, a prova de história do Enem tem muita atualidade. Tem demais. Né? Você pega coisas, por exemplo, uma questão bem interessante, né? Colocar a Maria Bonita do lado da Zuzu Angel, né? Falando sobre a questão de estética. Né? Então, quer dizer, poxa, você pega uma questão dessa, como é que o aluno vai responder isso, né? Então, assim, passa pela questão da atualidade. Como é que é o nosso olhar hoje? O que é a estética pra gente hoje? O que é resistência na parte da estética hoje? Então, passa por uma questão de um olhar contemporâneo mesmo, a gente pegar o que aconteceu lá, mas ter um olhar atual. Entendi, muito bacana. Agora, Elias, outra coisa que eu acho que os nossos alunos querem saber é com relação ao foco do vestibular. A gente consegue separar 5 temas, aqueles 5 assuntos que, na tua opinião, se um aluno chegasse assim para você e dissesse, professor, estou desesperado para passar no Enem, diga para mim 5 assuntos que o senhor acha que é tiro no alvo. É aquele que a gente tem certeza que é ele que vai cair. 5 assuntos, Elias, para essa galera aí que você tenha certeza assim, que vão vir no Enem de 2018. Olha, gente, como a gente falou, como é uma prova que ela é muito surpreendente e na questão temática ela é muito desigual, né? Então você pega uma questão de história antiga, nada de medieval, nada de moderna e várias de contemporânea, por exemplo. Então é muito desigual, é complicado isso. Mas o que a gente percebe? Tem algumas figurinhas que elas batem cartão. Né? Tipo, bate cartão lá. Então, a história do Grécia e Roma ainda existe? Por exemplo, história antiga Grécia e Roma. Né? Vem Grécia, Grécia, vem Roma. Né? É difícil você fazer uma questão sobre os fenícios, não é, Enem? Gente, quem quer saber dos fenícios? Não, nada por quem gosta dos fenícios, pelo amor de Deus. Mas eu tô falando assim, quem quer saber? Porque não estuda, não mergulha nos fenícios, né? História antiga é Grécia e Roma. É Grécia e Roma, né? É aquela coisa medieval talvez feudalismo, né? Certo. Talvez uma coisa de baixa Idade Média, mas muito difícil. Moderna aí já vem as revoluções, né? A galera gosta de revoluções. Então, estudar as revoluções sempre é uma boa pedida. Revolução Francesa. Né? Revolução Francesa, aí já puxando para a contemporânea, as guerras mundiais, né? As grandes revoluções, em geral, da história, vale a pena. E no caso de Brasil, meu amigo, é uma caixinha de surpresa. Mas Vargas e regime civil-militar são duas coisas que você tem que estudar, não tem jeito. A distribuição da prova do Enem, Elias, de história, assim, na questão Brasil em geral, chega a ser 50%, 50%? Pois é, nem isso. Né? Às vezes você tem um Brasil bem menos, geral mais, às vezes muda, oscila demais isso. É uma coisa que a galera reclama mesmo. Imagina, você estuda tudo e quando você chega lá, né, você tem 2 questões de Vargas e do resto quase nada. Então, enfim. Agora, Elias, é assim, o bom da gente conversar é isso. A gente conversa, troca ideia e aprende. Então, por exemplo, a química ela é uma ciência exata. Então, para estudar química, o que eu faço para a galera? Olha, lê um pouquinho da teoria, assiste aula, mete bala no exercício. Muito exercício. Porque, né, exata, matemática, física e química é muito exercício. Agora, como estudar história? É assim, é muita leitura e pouco exercício, é equilibrado. Como é que é a técnica de aprender história?
Olha só, eu vou te dizer que não existe uma técnica específica universal, porque depende do tipo de prova que você vai fazer. Então, por exemplo, a gente tem aqui, por exemplo, nos vestibulares do Norte, provas que são completamente diferentes. Você pega uma prova da UEA, ela é uma prova de história reflexiva. Você pega uma prova do PSC da UFAM, ela é uma prova decorativa. Certo. A gente está falando que está tentando eliminar esse negócio de história decorativa, mas a prova do PSC, ela é completamente decorativa. Esse ano, a primeira questão da prova era, ele colocou 2 frases, e eles queriam saber quais foram os jesuítas que disseram essas frases. Agora imagina, tu saber o que cada um disse em toda a história, o fulano disse isso, o Beltrano disse aquilo. Pelo amor de Deus, é completamente decorativo isso e completamente dispensável. Então depende do tipo de prova. Que prova você vai fazer? Você vai fazer o Enem? É uma prova reflexiva. Então, para esse tipo de prova, você tem que fazer. Você tem que trabalhar a parte, o basicão. O que é o basicão? É a parte factual do negócio, né? Foi assim, assim, assim. A revolução começou assim, terminou desse jeito, né? O período foi. E você situar esses períodos. Mas aí, para o Enem, além disso, você tem que buscar leituras alternativas. Né? Você tem que buscar outros aprofundamentos, né? Discussões sobre aquele tema que você está estudando, porque você vai precisar desses elementos para fazer sua redação, para responder as questões que são um pouco mais reflexivas. Então, para Enem, precisa desse complemento. Para outro tipo de prova, que é mais pontual, né? É mais direta, olha isso, eu quero saber aquilo, né? Aí eu sugiro um método que eu acho que ele é fundamental para todo tipo de prova, mas para essa prova específica é o melhor que tem. Você trabalha com esquemas. Na história, você tem que pegar e trabalhar com esquema. Você vai para o livro às vezes é enorme, às vezes você tem 10 páginas explicando um negócio. Que né? Poderia resumir em poucas palavras. Que você pode resumir. Né? Então, se você conseguir fazer um esquema daquilo, com as suas próprias palavras, ou mesmo um esquema de um professor, tudo pontuadinho, tudo bonitinho, de uma forma simples, que você olhando para aquele esquema, você lembre, né, de cada coisa que você precisa lembrar, isso é fantástico. Então, você trabalhar com esquema, reforçar e, naturalmente, os exercícios, né? Para o tipo de prova que você vai fazer. É engraçado que, apesar das áreas que a gente trabalha serem diferentes, exatas e humanas, a técnica de estudo parece que não muda muito. Porque essa questão de fazer esquema é como se o aluno ele desenhasse a aula dele. Exato. Então ele assiste a aula e ele constrói a própria aula. Porque quando você constrói é como se você estivesse ensinando para si próprio. E o aprendizado é 10 vezes melhor e mais eficiente. Engraçado que você está falando isso, eu estou até lembrando de uma coisa engraçada que aconteceu esse ano na sala de aula, né? Eu tinha um aluno que ele fazia exatamente isso. Ele pegava todas as nossas aulas, de qualquer matéria, e ele fazia o esquema dele. As minhas ele copiava direto da lousa porque eu tenho na lousa eu gosto daquele quadro organizado, eu sou meio metódico nessa parte. Então assim, eu coloco assim, ponto 1, ponto 1.1, 1.2, né? Então a minha aula você vai ver que ela é toda pontuada e ela chega no final com aqueles tópicozinhos tudo bonitinho. Aí ele copiava. Agora as outras aulas, ele fazia uma transcrição do jeito que ele achava que melhor ia entender. E aí na parte de biologia, ele simplesmente desenhava tudo. Ele desenhava todas aquelas estruturas, aquelas células e tal. E aí um dia eu cheguei na sala de aula, que meu jeito meio bagunceiro, brincalhão, né? Vi aquele caderno, aquele desenho. Quando eu peguei, olha que legal o desenho e tal. Quando eu olhei, era um pênis. Ele estava desenhando toda a estrutura de um pênis. Eu digo, meu filho, o que tu tá desenhando um pênis no teu caderno? Não, acabei de ter essa aula sobre o sistema reprodutivo. Agora tá explicado, hein? Aí eu fui olhar toda a aula de sistema reprodutivo, masculino e feminino, ele tinha desenhado tudo. Do jeito que o professor colocou na lousa, ele transcreveu para o caderno dele, fez tudo bonitinho para ele lembrar. Eu digo, meu Deus. Imagina um aprendizado, né? Imagina um aprendizado desse. Você não tem como não acertar uma questão. Com certeza. Mas olha, pessoal, eu acho que o nosso vídeo aqui hoje foi muito produtivo. O professor Elias inaugurou aqui com chave de ouro esse novo quadro, essa nova playlist no nosso canal. E olha, para você que ainda não é inscrito no canal da Sala da Química, clica aqui no botãozinho se inscreve e ativa as notificações. Para você que eventualmente não conhecia o trabalho História in Loco, é um canal, pessoal, que até eu que não entendo muito de história, com a explicação desse cara aqui, fica muito fácil de entender. Então você entra lá, procura no YouTube História in Loco, se quiser eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada lá. E gostaria de agradecer muito, professor Elias, pela sua presença hoje aqui inaugurando esse quadro, tá bom? Valeu. Muito obrigado mesmo, tá bom, pessoal? Então, ó, fica com a gente aí que vem muita novidade aí pela frente, pessoal. Forte abraço para vocês, hein? Valeu! Valeu, gente. Um abraço.